tô aqui para começar, na verdade, contando um pouco do meu último Natal. Eu estava embarcada há aproximadamente 30 dias num navio quebra-gelo russo, dando a volta ao mundo pela Antártica. Eu fazia parte de uma expedição científica, na qual a URGS era coordenadora e tinham pesquisadores de mais aproximadamente 6 países. O nosso objetivo lá era coletar material e dados para fazer um levantamento das mudanças ambientais no continente gelado. O nosso principal objeto de desejo era ser levado de helicóptero até a Antártica, até o continente, para ser resgatado umas 6 horas depois. E por que era um objeto de desejo? Porque nem sempre a gente pode voar quando a gente está na costa da Antártica. Precisa, para te voar, ter uma janela atmosférica. Janela atmosférica é quando a gente tem breves períodos de calmaria meteorológica que permitem o voo e o trabalho de campo. Isso porque na volta da Antártica a gente tem muita atividade de ciclones e o tempo nem sempre está bom. No dia 24 de dezembro, de manhã, se abriu uma janela atmosférica. A gente muito animado, esqueceu que era noite de Natal e só disse: "Vamos lá, né". Só que o Papai Noel acho que tentou nos castigar por ter tomado essa decisão e ter menosprezado a festa dele. A gente estava terminando de coletar as últimas amostras quando o tempo começou a mudar, né, a gente viu que começou a aumentar muito o vento, a nebulosidade começou a ficar intensa, e a gente percebeu que aquela janela atmosférica, na verdade, ela não era tão longa quanto parecia. Imediatamente a gente ligou para o navio, né, com um telefone de satélite e pediu o nosso resgate. Só que a notícia não foi boa, não dava mais tempo deles nos buscarem, a gente ia ter que ficar lá. Bom, a gente acabou montando uma das 2 barracas de emergência, que a gente sempre leva junto, foi o que deu tempo para fazer. Colocamos nossas coisas dentro e entramos. Lá fora deu whiteout total em segundos, que é quando a gente tem tanta nebulosidade, tanta neve e suspensão por causa do vento, que tu não consegue ver nada, a visibilidade fica muito baixa. Éramos 8 pessoas dentro de uma barraca que é para 4. A gente estava esmagado lá dentro. E o detalhe é que eram 7 homens enormes e eu de mulher que entra esmagada. Mas claro, a gente já tem noção disso quando a gente vai, a gente decidiu relaxar e também a gente sabia com certeza que aquilo ali não ia passar tão rápido. Eu mesma acabei dormindo por 12 horas seguidas, encostada contra a parede da barraca, a ponto de quando eu acordei, tinha tanta neve acumulada lá de fora que tinha o formato do meu corpo na parede da barraca, né. Mas aí começa a parte que não é tão divertida nem tão alegre, que é depois de 12 horas, no meu caso, todas as necessidades fisiológicas começaram a gritar para mim. Era fome, era frio, era dor no corpo, porque a gente não podia se mexer, a gente não tinha espaço para isso. E fazer o número 1, né. Para os meninos era bem mais simples, eles tinham uma garrafa que eles já tinham levado para isso e eles usavam para fazer o número 1 ali. E para mim como é que era? Eu estava com um macacão Carhartt, que é forrado de lã, e esse macacão ele é excelente para o trabalho de campo, mas ele é péssimo para fazer xixi no meio de uma tempestade. Então eu tive dentro da barraca não tinha espaço, eu fui obrigada a sair, não tinha jeito, eu tive que sair de dentro. Quando eu saí, a temperatura era de -15 graus, com sensação térmica de -30, e o vento ultrapassava 100 km/h. Tentei encontrar um lugar protegido, fui para trás da barraca, mas aí, por causa do whiteout, eu não vi que tinha um buraco, eu caí dentro do buraco. Aquele vento, aquela coisa toda. E eu tive que tirar as luvas para desprender os clipes do macacão, né. E ali a mão já começou a congelar, no que eu baixei o macacão, o resto começou a congelar junto. Aquele vento, aquela neve, aquela criogenia, aquela drenagem linfática acontecendo, as alças do macacão voando, o xixi acontecendo, né. E ali, quando eu voltei para a barraca, eu já avisei que o cheirinho não ia estar muito bom, porque o problema foi grande. E a nossa ceia de Natal? Ah, a nossa ceia de Natal foi maravilhosa. Bolacha de água e sal com gosto de papelão velho, um chocolate que era para ser o ápice da ceia, estava congelado, estava muito ruim, e miojo que era o que a gente conseguia fazer naquela situação, um pouquinho de chá, e é claro, a gente queria muito ter um vinho, né, e a gente não levou, daí a gente tinha aquela nota mental, nunca mais esquecer de levar um vinho para um acampamento no meio da Antártica. Depois de aproximadamente 40 horas, abriu-se uma janela atmosférica e eles foram nos buscar.
né. A gente quando chegou no navio, a única coisa que a gente realmente queria era um banho quente e uma comida decente. Então a gente ficou 70 dias, né, nessa expedição, eh, a gente cruzou todos os fusos horários do planeta, né, a ponto de trocar o horário de relógio dia sim, dia não, que dá uma confusão biológica, horrível, né. Mas quando a gente chegou no porto de Rio Grande, a gente chegou com as malas cheias de histórias como essa para contar. Essa é uma das histórias, tem muitas. Mas o mais importante, a gente trouxe caixas e mais caixas de ciência. Foram aproximadamente 100 metros de testemunho de gelo coletado. Testemunhos de gelo são, cilindros de gelo que a gente coleta na vertical e que cada camada de neve que foi depositada prende bolhas de ar do passado dentro deles. E essas bolhas de ar, quando a gente compara com o ar, a composição do ar agora, a gente consegue comprovar as mudanças climáticas. Neve superficial, excelente para a gente entender de onde vem o calor e a umidade até a Antártica e acaba acelerando os processos de derretimento das geleiras. E a água do Oceano Austral, onde a gente conseguiu identificar a olho nu a presença de microplásticos, ou seja, os microplásticos já estão chegando à Antártica, que é um continente que deveria ser intocado. Mas esse não é o único tipo de expedição que a gente faz, tem diversos tipos. Um outro tipo de expedição que eu participei foi na instalação de equipamentos. Essas expedições elas são diferentes por quê? Porque a logística toda muda e os perrengues também. É diferente de tu ter um conforto de uma cabine de navio e um refeitório. A gente fica acampado lá por muito mais tempo. Em 2022, 23, então, a gente teve no continente, no interior do continente, para instalar o módulo científico Criosfera 2. Ele ficou instalado bem próximo do Polo Sul, né, como vocês podem ver na imagem. Ele é um módulo totalmente brasileiro e autônomo. Ele é movido durante o verão com painel solar, porque não anoitece na Antártica, então tu tem sol sempre. E no inverno, quando não tem sol, porque a gente tem a noite polar, ele é mantido por energia eólica. Ele vai ficar medindo temperatura, vento, direção do vento e a quantidade de CO2 naquele ambiente também. Nós tínhamos 3 barracas nesse acampamento. Uma barraca dormitório, uma barraca cozinha e uma barraca banheiro, que é onde vem a curiosidade. A gente monta um trono de neve, faz um buraco no meio, forra com um saco plástico preto bem reforçado para fazer o número 2 com um assento de banheiro em cima. E o número 1, os meninos fazem num tonel, com funil em cima, e eu, no caso que era a única menina, novamente, fazia numa cadeira de banho com balde embaixo, depois eu despejava o número 1 dentro do funil, junto com deles. Mas e por que que a gente faz isso? Porque na hora de remover os dejetos, porque tudo que entra na Antártica tem que sair também, né, a gente só deixa as pegadas lá. Então, se misturar é muito complicado de levar. Então as meninas aqui vão me entender. Para eles não era tão difícil, mas para mim, quando eu fazia o número 1 e queria fazer o número 2, eu tinha que parar o que eu estava fazendo e trocar de lugar. Não é tão fácil assim, tá. E a outra coisa que quando a gente vai para Antártica que a gente tem que ter consciência, é que a gente fica sem banho. Lá não tem banho, porque a gente tem água, só que água no estado sólido, e a gente não vai levar água para lá. Então a gente tem que fabricar a água que a gente vai usar. Então a gente pega a neve, bota num panelão, né, dentro de um fogãozinho e fica ali derretendo. Então, assim, grandes volumes de neve viram praticamente nada de água. Então é uma demanda de tempo e atividade física muito grande. E isso acaba consumindo o quê? Gás. E se acabar o gás, não tem o lacre azul do cachorrinho para a gente chamar, tá. Então, tudo que a gente leva pra Antártica, a gente tem que tirar de lá. A gente leva e tem que tirar. Então, a logística ela é muito complicada, ela acaba sendo complicada, por quê? Cada quilo são $30, então tanto para levar quanto para tirar, isso é muito caro. E aí vocês podem se perguntar: "Vale a pena? Isso tudo vale a pena?" Vale sim, gente, vale muito a pena. Isso porque o Rio Grande do Sul, ele está praticamente a mesma distância do Amapá que a Antártica. A América do Sul é o continente mais próximo no planeta da Antártica. E, por exemplo, o módulo Criosfera 2, ele está instalado exatamente por onde passam as massas de ar frio que chegam até o nosso estado e provocam muitos dos eventos extremos que a gente conhece, como o de maio de 2024.
Sem falar nisso, a gente está sempre controlando o aumento da temperatura na Antártica. Isso porque ela vai afetar diversos fatores, como, por exemplo, a cadeia trófica de animais. E vai atingir, por exemplo, um dos animais mais queridos da fofofauna, que são os pinguins. Os pinguins, eles são preparados fisiologicamente para receber só a neve, não água no estado líquido, que é no caso a chuva. E isso tem aumentado com a frequência na Antártica justamente por causa do aquecimento global. Então a mortandade de pinguins tem aumentado muito. Aí a gente tem que pensar que isso vale a pena, não só pela fofofauna ou pela aquela que não é fofa, né? Por nós humanos, pelo Rio Grande do Sul, para manter o nosso país assim à frente. A gente é um dos líderes na pesquisa antártica global e a nossa universidade na vanguarda da pesquisa das mudanças climáticas e da influência da Antártica sobre esse ambiente todo. Obrigada.